Bom dia, a paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um Café do Reino. Todas as manhãs, de terça a sexta, temos esse encontro aqui. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante, que é travas espirituais na liderança. Sejam todos bem-vindos. Você que já está chegando aqui, eu vi também uma mensagem. Tiane, seja bem-vinda. Eu vi a tua mensagem, porque a gente atrasou um pouquinho isso, mas estamos começando agora, tá certo? Seja bem-vinda, Tiane, Deus abençoe. Hoje nós vamos falar a respeito de travas espirituais na liderança, que foi, na verdade, um tema que o Senhor ministrou ontem no nosso treinamento na igreja para liderança, e foi assim algo tremendo, foi uma bênção. E eu pensei, vamos compartilhar isso hoje, né, com a nossa equipe aqui do Reino Academy, porque eu sei que existem muitas coisas, situações que às vezes o inimigo ele está tentando travar na nossa vida espiritual, travar na nossa liderança, no nosso ministério, em todos os projetos e propósitos que Deus tem para a nossa vida. Eu quero compartilhar isso com você. Então, você que está chegando agora, quero pedir para que você clique nesse botãozinho aqui do lado, que é um aviãozinho, e encaminhe para o máximo número de pessoas. A gente sempre faz isso nos primeiros segundos da nossa live, e isso ajuda muito. Por quê? Porque existem pessoas que estão por aí pela internet, às vezes estão sem um propósito. Mas quando você encaminha esse convite, você está fazendo o trabalho de um missionário. Amém? Então, eu vou aqui junto com você, vou até segurar aqui a telinha do celular, para eu poder enviar. Então, já estou fazendo isso, eu espero que você também possa já estar fazendo. Enquanto nós estamos fazendo isso, já vou deixando você com essa expectativa. O nosso tema são travas espirituais na liderança. Nós já vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. A gente vai direto ao ponto, você sabe que a gente não demora para começar. Daqui a pouquinho nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Gênesis para compartilhar isso com você. Estou só encaminhando aqui para o máximo número de pessoas e eu espero que você esteja fazendo isso também nesse momento, tá? Encaminha, você vai enviar para cada pessoa que está aqui, porque é provável que ela esteja online agora, ou que ela tenha passado há pouco tempo aqui, tá? Então você vai encaminhar e essas pessoas, em nome de Jesus, elas vão participar conosco, serem edificadas também, assim como você e eu estamos sendo edificados, tá certo? Tô terminando aqui de encaminhar, só um minutinho e a gente já vai pro nosso tema da live de hoje. Antes de entrar no tema, eu quero mencionar para você o que Deus fez ontem, amém? Todas as terças-feiras nós temos um treinamento na nossa igreja, que é o Ousado Amor Academy. Pronto, terminei de enviar. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Tudo certo. Gente, você já enviou? Se você já enviou, se não enviou, faça isso agora, que agora sim nós vamos entrar no tema, tá certo? Sejam bem-vindos todos. Olha, Tânia, bom dia, povo de Deus, glória a Deus. A Rutinha, a Alessandra, a Edna Dias, a Tiane, todos já estão por aqui, sejam bem-vindas. A Valmira, seja bem-vinda. Gente, vamos lá, vamos logo direto ao ponto, né? Você sabe, a nossa live é breve, então a gente precisa logo direto ao ponto. Eu quero compartilhar com você primeiro o que aconteceu ontem, né? Todas as terças-feiras nós temos na nossa igreja um treinamento para nossa liderança. E ontem foi um dia, assim, pra gente muito puxado, pra mim e pro meu esposo. A gente tava com muita coisa, a gente tá na semana final, né, da fechamento da nossa primeira turma do curso de pregação. Inclusive, se você ainda não está inscrito, deixa uma mensagem pra mim no direct que eu vou entrar em contato com você. Já estamos nas últimas vagas, glória a Deus por isso. Mas tá sendo uma semana um pouco mais puxada, de preparação nesse sentido, organização de material, de certificado, né, de entrar em contato com alguns alunos. Então, tem sido uma semana muito abençoada, porém muito puxada. E ontem, quem iria dar o treinamento seria eu, que inclusive fui eu mesmo. Quando eu cheguei na igreja, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, na hora do louvor, geralmente, assim como a gente, claro, né, imagino que você também faça isso, a gente sempre procura com antecedência, preparar a mensagem. Já tinha um tema que Deus havia colocado no meu coração, que foi travas espirituais, que é que eu vou compartilhar hoje com você. Deus tinha ministrado muito no meu coração a respeito disso, no texto que está lá em Gênesis, já vamos ler juntas, tá? Gênesis capítulo 26. Só que, quando cheguei na igreja, nosso dia foi tão intenso, tão corrido, que eu não tive tempo de organizar a mensagem, né? Os pontos. E eu fiquei assim, e isso é algo que geralmente não acontece, a gente prepara com antecedência, né? E na hora do louvor, eu fiquei, Senhor, como vai ser? Porque não está organizado os pontos, mas eu estou na tua dependência. O Senhor sabe como foi o nosso dia, eu sei que o Senhor tem algo para falar com a tua igreja, eu sei que o Senhor tem um tema já, mas eu estou realmente totalmente na tua dependência. E aí, queridos, quando iniciou o momento da mensagem, eu me surpreendi com a agir de Deus. Eu senti que Deus ministrou muito ao coração da igreja e ao meu coração, porque travas espirituais é um tema que é para todos nós. Você que está no ministério, você que ainda não está tão ativo no ministério, mas principalmente você que percebe que sente a sua vida travar em algum momento. E às vezes a gente não entende que algumas travas que nós vivemos são travas espirituais. É sobre isso que eu quero compartilhar com você.
E existem muitos motivos pelos quais essas travas podem estar na nossa vida. Inclusive, às vezes tem momentos que nós sentimos isso, a gente tenta algo, a gente se esforça, não sei quantos já tiveram essa sensação, a gente batalha tanto por algo e parece que as portas se fecham, parece que aquilo não dá certo, parece que a multiplicação da igreja não acontece, parece que não há batismo, não há salvação, parece que as nossas finanças ficam travadas, parece que as coisas à nossa volta ficam travadas, amém? E aí a gente fica achando que isso é natural, mas existem muitas travas que são espirituais. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Eu quero ler com você, e eu creio que assim como foi na noite de ontem, foi uma noite de poder de Deus, foi algo assim, Deus me surpreendeu. E eu digo Deus porque não tem nada a ver comigo, mas tem a ver realmente com o amor de Deus por nós, com o cuidado de Deus por nós, de nos trazer despertamento, porque existem áreas da nossa vida que podem sim estar travadas, tá certo? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 26. Eu vou ler junto com você. Eu vou ler o Gênesis capítulo 26, versículo 26, tá? Gênesis 26, 26. Não vou nem anotar aqui que ficou fácil de memorizar. Eu quero que você leia comigo. Se você estiver sem uma Bíblia agora, você vai ouvir a leitura e vai acompanhar, tá certo? Meu olho desse lado tá um pouco miudinho, eu tô vendo que eu esfreguei, inflamou um pouquinho, ó. Chega, tá apertadinho. Mas tá certo, tudo bem. Vamos lá. Gênesis 26, 26. Olha só o que aqui diz. Abimeleque, todo mundo está conectado aí, amém? Você está prestando atenção, está ligado? Presta atenção, é muito importante esse texto, gente. Ele é um texto que eu já tinha lido outras vezes, mas nunca havia me chamado a atenção nesse sentido de travas espirituais. E eu quero compartilhar com você porque eu creio que vai fazer todo sentido também para a sua realidade, para a sua vida, tá certo? Gênesis 26, 26 diz assim: Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. E Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e se me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente, preste atenção, vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Glória a Deus. Espero que você tenha se atentado nessa leitura. Eu quero que você entenda o contexto por trás desse texto, antes de tudo. Entenda que o contexto por trás desse texto é que Isaque, ele herdou a promessa de Abraão. Ele tinha, se você for ver no mesmo capítulo, no versículo 12, diz que Isaque, ele semeou ali na terra dos filisteus, e ao mesmo ano que ele semeou, ele colheu 100 por um. A Bíblia diz que Isaque era um homem extremamente próspero, era um homem rico, era um homem abundante. Tudo que ele se envolvia, o Senhor prosperava. Amém? A bênção de Deus estava sobre a vida de Isaque. E o que aconteceu? Isso despertou inveja do rei filisteu que chamava Abimeleque. Aqui no texto que nós lemos é exatamente o momento em que esse rei, anteriormente, aliás, antes desse momento que nós lemos aqui, anteriormente, Isaque prosperou tanto na terra dos filisteus, ele ficou tão abundante, tão próspero, que isso começou a gerar temor no coração dos filisteus, porque eles pensaram: ele é mais forte que nós, ele é abençoado do Senhor, ele pode tomar nossa terra. Isso não estava no coração de Isaque, mas eles temeram esse tipo de atitude. Então o rei de Gerar, dos filisteus, chamado Abimeleque, chamou Isaque junto com os outros príncipes e expulsaram Isaque da terra deles. Falaram: Isaque, vai embora, porque nós não podemos conviver mais com você nesse ambiente, você está crescendo e prosperando muito. Isso começou a incomodar o coração deles, e eles mandaram Isaque embora. Isaque, queridos, eu imagino que ele tenha ficado sentido, porque eu não sei quantos de vocês gostam de ser tratados mal, mas eu imagino que ninguém gosta de ser tratado mal, não é verdade? Isaque foi humilhado, Isaque foi tratado mal, Isaque foi expulso de uma terra onde ele já estava. Detalhe, não é como hoje que você pega um avião ou um ônibus e você vai para outro lugar. Não. Isaque naquela época, na verdade, as pessoas naquela época, elas dependiam totalmente do ambiente onde elas estavam. Então, por exemplo, quando Isaque estava na Filístia, ele havia cavado poços naquele local, não existia água encanada. E os poços eram essenciais para o cuidado do rebanho, das plantações, de tudo que eles possuíam. Isso era essencial. E quando Isaque é expulso de lá, os seus poços ficam, não dá para carregar na costa. Ficou tudo para lá para trás. Isaque deixou muitas coisas para trás, então isso com certeza trouxe, sem dúvida nenhuma, muitos transtornos para Isaque. Isaque vai então para uma terra próxima.
E quando ele chega ali nessa terra próxima, Deus continua prosperando a vida de Isaac. Amém? Só que, o que acontece? Isaac, nesse momento, ele começa a viver algumas travas. É isso que eu quero que você preste atenção. Nós não lemos todo o texto, porque não vai dar tempo de nós lermos todo. Mas eu quero que você depois leia o capítulo 26 todo, para que você confirme isso que eu estou dizendo para você. Nesse momento que Isaac se estabelece nesse novo local, algumas travas começam a acontecer. E essas travas, elas dizem respeito principalmente a esses poços que Isaac tentava abrir novos poços ou desentulhar os poços do seu pai Abraão, da época, e os povos que estavam lá diziam, não é meu, isso daqui é meu. E Isaac começou a ter muito transtorno com isso, porque sem água, queridos, não tem alimento, sem água não tem absolutamente nada de prosperidade. Não tem como alimentar os animais, não tem como alimentar as pessoas, não tem como cuidar das necessidades básicas de ninguém. E Isaac passou por essas travas espirituais. Então, o texto que eu compartilhei com você é exatamente o momento em que o rei Abimeleque, preste atenção, vai até a terra onde Isaac está e fala assim, Isaac, eu tenho visto, nós temos visto que você é um abençoado do Senhor, que Deus é com você. E, portanto, nós retomamos o nosso posicionamento anterior, de não querer relacionamento contigo. Agora nós queremos fazer uma aliança com você, porque isso vai ser bom para nós. Eu pergunto para você, bom para quem? Bom para eles, porque a bênção estava sobre Isaac. Só que também ele tinha razão, ia ser bom para os dois. Porque eu imagino que nesse momento, por um mau relacionamento que Isaac estava, não por sua culpa, mas pela humilhação sofrida, pela forma como ele foi tratado, eu imagino que havia alguns bloqueios no coração de Isaac. E a Bíblia deixa claro que algumas travas estavam acontecendo espirituais na vida de Isaac. Ele não estava mais conseguindo localizar poços e ele estava tendo dificuldades por isso. Só que no texto que nós lemos, eu quero ressaltar para você, preste muita atenção, capítulo 26, versículo 29, Abimeleque diz, faz uma aliança com a gente, nos perdoe, faz uma aliança conosco. E a Bíblia diz que nesse momento, no versículo 30, Isaac, ele poderia, imagino eu, ter falado, saia daqui do meu meio, eu não quero relacionamento com vocês. Ou então, voltem para onde vocês vieram. Ele poderia ter tido qualquer atitude negativa, mas no verso 30 diz que, preste atenção, é esse o ponto que eu quero tratar com você. No verso 30, diz que Isaac deu um banquete e comeram e beberam. Isaac ofertou sobre a vida daquelas pessoas. Isaac abençoou a vida daquelas pessoas que o trataram mal. E em seguida diz que ele se levantou de madrugada com aquelas pessoas, eles fizeram um juramento e fizeram uma aliança. E aquelas pessoas se foram em paz. Isaac liberou aquelas pessoas em paz. Versículo 32, agora preste atenção no versículo 32. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. A Bíblia, queridos, ela não é escrita de uma forma aleatória. Ela é escrita com um propósito, para minha edificação e para a sua edificação. E aqui nesse texto deixa muito claro que no dia em que Isaac perdoou, fez uma aliança com Abimeleque, liberou aquele homem em paz do seu território e falou, tudo bem, deixa pra lá, vamos seguir a vida, tenho tudo bem, vou continuar tendo uma aliança, um respeito, uma consideração por você. Isaac oferta banquete, Isaac trata bem aquela pessoa que o tratou mal. No mesmo dia, a Bíblia diz que os poços que os servos tanto estavam tentando achar, foram achados. No mesmo dia, Isaac conseguiu aquilo que ele mais queria, que eram poços com águas. Amém? E isso era algo importante para a subsistência do povo que estava com ele. Eu quero que você entenda o que são as travas espirituais. Nosso tema hoje é esse. Existem muitas coisas na nossa vida que podem trazer travas espirituais. Muitas coisas. Se eu pudesse resumir uma palavra, eu resumiria em desobediência. O pecado pode trazer travas espirituais. Ferir princípios de forma geral, que representa a desobediência, traz travas espirituais para a nossa vida. A desobediência em si, como a exemplo de Balaão, que Deus disse diretamente para ele, olha Balaão, não vai profetizar contra o meu povo. E Balaão, por conta do interesse financeiro, montou naquela mula e foi em direção a profetizar contra o povo de Israel. E no meio do caminho, uma trava espiritual se levanta. Um anjo do Senhor fica diante daquele animal e diante de Balaão e não deixa eles passarem por aquele caminho. Travas espirituais. Porque Balaão estava em desobediência. Você está entendendo? Então a desobediência, em regra geral, ela traz travas espirituais. Só que hoje eu não quero focar com você na desobediência de uma forma geral. O que é a desobediência? Você está indo contra uma palavra, uma ordem clara de Deus para a sua vida. É você quebrar os princípios de Deus para a sua vida. Existem muitas travas espirituais. Por exemplo, pessoas, eu quero encerrar até com um testemunho nesse sentido que me marcou muito, daqui a pouquinho.
Pessoas que elas, por exemplo, elas não obedecem o princípio do dízimo e da oferta e muitas vezes elas estão vendo travas espirituais na sua vida financeira e elas não entendem. Hoje eu posso falar para você de inúmeras travas espirituais, mas hoje eu quero focar numa trava espiritual muito sorrateira que algumas pessoas têm vivido e não têm percebido, que é a trava espiritual do mau relacionamento. A trava que Isaac estava vivendo aqui era uma trava espiritual do mau relacionamento. Ele saiu humilhado no meio dos filisteus, tratado mal, e eu imagino que isso não tenha agradado ele nem um pouco. O coração dele deveria estar fechado contra o rei Abimeleque pela forma que ele foi tratado, porque ele foi alguém que plantou naquele lugar, que deveria ter colhido os frutos daquilo, ele foi expulso daquela terra. E ele teve que começar do zero em algum outro local com dificuldade. E nesse outro local ele não conseguia achar posse, não conseguia, mas no momento que ele liberou perdão, no momento que ele tratou bem aquele que tratou ele mal, a Bíblia nos diz que no mesmo dia ele achou água. No mesmo dia o Senhor destravou aquilo que estava travado na vida de Abimeleque. Então hoje eu quero focar com você a respeito de travas espirituais em diversas possibilidades, mas eu quero focar em uma apenas. Pense na sua vida, é óbvio, se você tem travas espirituais em outras áreas, amém. Mas hoje, aquilo que eu creio que o Senhor quer ministrar no nosso coração são travas espirituais sutis que o inimigo põe na nossa vida e que a gente não percebe. Que são aquelas que vêm por meio de maus relacionamentos. A Bíblia nos diz, naquilo que for possível, naquilo que depender de você, tende paz com todos. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. O que significa esse texto? Nem tudo depende de mim. Eu não tenho controle das emoções dos outros. Eu não sei se todo mundo vai gostar de mim, eu não sei se todo mundo vai ficar, vai me tratar bem, vai achar que eu sou legal, isso ou aquilo, vai ter estima pela minha vida. Então tem pessoas que não gostam de você de graça, que não gostam de mim de graça, tudo bem. Não depende de mim. Mas a Bíblia diz que naquilo que depender de mim, eu preciso ter paz com as pessoas. Em outras palavras, eu não posso ter domínio sobre a emoção dos outros, do que aquilo que as pessoas sentem ou pensam de mim. Mas eu posso ter domínio daquilo que eu sinto em relação às pessoas. Eu posso ter domínio das minhas atitudes e do meu comportamento em relação às pessoas. E se elas vão gostar ou não vão gostar, e se elas vão me tratar mal ou me tratar bem, a Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem. Que nós devemos pagar o mal com o bem. E você vê que quando Isaac paga o mal que foi feito para ele com o bem, já pensou que Isaac falasse, olha gente, está aqui um banquete para vocês. Quem daria um banquete para o seu inimigo? Está aqui um banquete para vocês, sentem aqui, exerceu hospitalidade, recebeu bem, fez uma aliança, despediu em paz, podem ir, vão debaixo da bênção. Quando ele pratica esses princípios de Deus, de perdão, de não guardar ressentimento no coração, de entregar a Deus a justiça que pertence a ele, porque não pertence a mim nem a você, Deus destrava aquilo que estava travado na vida de Isaac. E hoje a reflexão que eu quero fazer com você, querido irmão, irmã que está aqui nos acompanhando, é que algumas coisas do nosso ministério podem estar travadas, algumas coisas na nossa vida financeira podem estar travadas, na nossa vida familiar podem estar travadas, e a gente não percebe que muitas vezes o que pode estar travando isso são maus relacionamentos que nós fomos adquirindo e que nós deixamos com que isso gerasse raiz de amargura no nosso coração. Então, quando você não perdoa alguém, o maior prejudicado não é essa pessoa, tenha certeza disso. O maior prejudicado é você. Quando você se deixa ferir com alguém, você deixa que aquilo entre no seu coração, mas, poxa, pastor, é tão difícil, é verdade, eu sei. Eu também, como você, sinto. Eu também, como você, muitas vezes, deixo que aquelas feridas fiquem no nosso coração, mas logo em seguida eu digo, Senhor, limpa o meu coração, faz o meu coração como uma folha em branco, que todos os dias o Senhor pode escrever. Porque senão a gente vai ficando travado no nosso ministério. E eu conheço muitos pastores que estão travados no seu ministério, muitos líderes que estão travados no seu ministério, porque estão feridos com palavras que receberam, porque estão feridos com lideranças que não respeitaram, porque estão feridos com membros da igreja que às vezes não receberam como você deveria ter sido recebido, não lhe corresponderam como você acha que deveria ter sido correspondido, e essas pessoas começam a se travar espiritualmente, elas acham que o prejuízo é para os outros, mas na verdade o prejuízo é para nós. E aí eu quero encerrar com você, dizendo para você um testemunho de ontem, da nossa noite lá no culto. Ontem, depois que nós fizemos essa ministração a respeito das travas espirituais, nós oramos com a igreja. E orando com a igreja nesse momento, foi assim, algo assim, não tem como explicar, foi algo sobrenatural, Nós estamos todos na nossa igreja à frente, os líderes, que é uma reunião de líderes, membros e líderes,
E nós começamos a orar, impondo as mãos sobre os líderes, repreendendo todo tipo de trava espiritual, porque às vezes o crescimento do reino está bloqueado por essas travas espirituais, que podem estar no meio da igreja, no seio da igreja, de falta de perdão, de falta de amor, de ter um relacionamento com o filho, com os vizinhos, de não conseguir perdoar, de ter, sabe, de falar assim, Senhor, tudo bem, eu entrego nas tuas mãos, não vou deixar isso nascer no meu coração. De praticar de fato aquilo que a palavra nos ensina. E nós oramos ontem, pondo as mãos, e foi uma bênção, foi algo assim, eu senti o sobrenatural de Deus, a ação de Deus de fato naquele lugar. E aí quando terminou esse momento, eu quero encerrar com esse testemunho, o meu esposo pegou, né, um microfone para dar um testemunho de algo que ele tinha ouvido. Eu quero compartilhar o testemunho que ele deu na reunião, porque me impactou muito, eu creio que também vai te impactar. Ele contou a história de um seminário agora que nós tivemos, um congresso de homens que ele participou, e nesse congresso veio um pastor lá de São Paulo para cá. E lá, ele na hora que foi ministrar, ele contou um pouquinho da história dele. Ele disse, olha, eu era um trabalhador, trabalhava numa loja de construção e servia a Deus, era servo de Deus, uma pessoa que procurava ser excelente no seu trabalho. Um determinado dia veio um pregador angolano para a cidade dele, para a igreja dele. E ele ficou responsável, depois de levar aquele pregador para os pontos turísticos, para conhecer um pouco mais a cidade, né? E ele fez isso, ele começou a levar, e no meio daquele percurso, Deus falou ao coração daquele pregador que deixasse um recado para aquele homem, para aquele jovem. E ele disse para aquele jovem, olha, o Espírito Santo me manda te dizer que daqui a 4 anos você vai ser o homem mais influente dessa cidade. Quem era aquele rapaz que ele falou? Era um trabalhador simples como qualquer outro, assalariado, que trabalhava numa loja de construção que não era dele. Só que sempre com excelência, sempre trabalhando com excelência. E ele recebeu aquela palavra com fé no coração dele. Amém, ele falou amém, tudo bem. E aí ele começou a contar o que Deus começou a realizar na vida dele. Ele começou a contar que, com o passar do tempo, o dono daquela loja teve que viajar e abrir uma outra loja em outro local e teve que assumir essa loja e deixou ele gerenciando essa loja aqui na cidade dele. E ele continuou sendo um funcionário esforçado, dedicado, excelente, trabalhando, até que um dia Deus falou ao coração do dono daquela loja e disse para ele, olha, você vai vender essa loja para o fulano de tal. E ele ligou para ele e falou assim, olha, Deus me disse que eu vou vender essa loja para você. E ele falou, mas espera, eu não tenho dinheiro para comprar. Ele falou, não sei como vai ser, mas Deus me disse que eu só posso vender para você, então você vai ter que ter dinheiro para comprar. E ele falou, mas de quantas parcelas? Ele falou, de tantas parcelas, que daria em torno assim de um pagamento de uns 6 mil mensais, que para ele era algo totalmente impossível, ele era assalariado. Mas ele creu na palavra de Deus, ele falou, não, tudo bem, eu vou querer, eu vou comprar. E ele assumiu aquele desafio. E ele ficou cuidando da loja, vendendo. E ele disse que muitas vezes chegava próximo do pagamento daquela mensalidade ou do pagamento dos materiais de construção, que agora era ele que precisava pagar. Valores altíssimos para a realidade dele, de 8 mil, de 6 mil, de 10 mil. E ele não tinha como honrar com aquele compromisso. E ele contou a história que, em determinado dia, ele fez um voto com Deus. No dia seguinte, ia vencer uma parcela de 8 mil reais dos materiais de construção daquele local, daquela loja que ele havia assumido, que era um desafio para ele, mas ele estava crendo na palavra de Deus, mês por mês ali, de glória em glória, vencendo, com muita dificuldade, mas Deus honrando ele. E no dia seguinte, ia vencer uma parcela de 8 mil, ele não tinha absolutamente nada. E antes de ir para o culto, ele falou para a esposa dele, minha esposa, veja quanto que a gente tem de todos os nossos valores. Aí ela contou tudo lá que tinha, tem 800 reais. Ele falou, então me dá que eu vou levar para a igreja. Aí ele foi para o culto, na hora da oferta, ele fez uma oferta direcionada. Ele fez um voto com o Senhor. E aí, nesse voto que ele fez com o Senhor, ele falou, Senhor, não tenho 8 mil para pagar, então vou ter 800 a menos, porque agora eu estou apresentando diante do Senhor, mas eu faço um voto com o Senhor. E ele apresentou tudo que ele tinha, que era aqueles 800 reais, diante do altar do Senhor, fazendo um voto direcionado para Deus. E quando ele fez isso, ele conta que no dia seguinte, milagrosamente, Deus começou a enviar pessoas que estavam devendo, clientes que compraram, e no final do dia ele teve os 8 mil para pagar, que era algo totalmente impossível. Ele teve para pagar aquela conta que ele devia. E quando meu esposo compartilhou esse testemunho, ele falou assim, eu sinto no meu coração de nós fazermos nessa noite uma oferta direcionada para destravar áreas da nossa vida. E lá no culto, estou contando para você a experiência que nós vivemos ontem no culto, nessa hora nós temos, assim como você, as nossas dificuldades, as nossas lutas. E nessa hora ele falou assim, vou pegar tudo que eu tenho aqui na minha carteira, eu vou fazer uma oferta direcionada, e se você sentir no seu coração, faça o mesmo. E aí, nessa hora eu subi lá no altar com meu esposo, nós pegamos tudo que nós tínhamos ali e colocamos diante do altar do Senhor, falando, Senhor, destrava áreas da nossa vida, destrava áreas financeiras, destrava áreas profissionais, áreas do ministério que às vezes estão travadas, espiritualmente a gente não sabe, mas nesse momento nós estamos fazendo uma oferta ao Senhor. E, irmãos, foi algo assim sobrenatural, estou testemunhando para você, viu?
foi algo sobrenatural. Às vezes a gente não usa as ferramentas que Deus nos dá de fé para viver o destrave de Deus na nossa vida. Existem coisas que estão travadas e espiritualmente a gente não percebe. A gente continua dando murro em ponta de faca. E nessa hora eu lembro que eu estava com um cordão aqui, assim, um cordão grande, né, aqui no pescoço. E eu lembro, assim, que nessa hora que a gente terminou de fazer essa oração, eu estava no altar com meu esposo, que eu terminei de fazer essa oração consagrando tudo que nós tínhamos, sabendo das lutas que nós temos, das dificuldades, porque não é só você que tem, a gente também tem, né, de contas para pagar, de contas que já estão a pagar, que ainda não foram pagas, porque a gente passa as lutas assim como você. E eu lembro que nessa hora a gente terminou de orar, apresentando tudo que a gente tinha ali. Na hora que nós terminamos a oração da ofertória, que nós colocamos a oferta, eu fui descer a escada, aquele cordão simplesmente caiu do meu pescoço. Quando caiu, eu só fiz parar aqui no meu pescoço, e quando eu fui para as cadeiras eu já ia colocar de volta, mas nessa hora que eu fui colocar, o Espírito Santo falou ao meu coração: é profético o que aconteceu. Esse cordão que caiu do teu pescoço significa que eu estou destravando coisas na sua vida. Então nessa hora, irmãos, eu senti Deus falar ao meu coração isso. Algo tão simples, né? Que você fala assim, foi um cordão que caiu do pescoço. Não. Na hora que eu desci da escada, imediatamente aquele cordão caiu. E quando eu fui colocar, o Espírito Santo falou no meu coração que ele estava destravando, assim como aquele cordão tinha sido aberto e caído, ele estava destravando coisas na minha vida, no meu ministério, nas minhas finanças. Então eu creio, eu tomei posse sobre a minha vida. E eu quero que você exercite isso que eu estou falando para você. Travas espirituais existem. Existe inclusive um espírito maligno adorado por algumas religiões chamado tranca-rua, e a função dele é travar. E algumas pessoas estão travadas. E eu tomei posse ontem e eu creio que nós vamos viver grandes coisas da parte de Deus, porque eu creio que o Senhor destravou no mundo espiritual muitas coisas que estavam travadas. Amém? E eu quero que você, se você está vivendo esse contexto de travas espirituais na sua vida, apresente ao Senhor a sua vida. Reveja no seu coração se tem algum mau relacionamento, se tem alguma desobediência, se tem algo, porque antes de você apresentar uma oferta, apresente a oferta do seu próprio coração. Amém? Eu já havia feito, Senhor, se tem algo no meu coração, algo que eu estou guardando, me perdoe, limpe, purifique o meu coração. E além disso, faça uma oferta direcionada àquilo que você quer que seja destravado. E olha, eu estou falando isso para você, não é para mim essa oferta não, você vai fazer na sua igreja. Faça uma oferta direcionada, experimente. Quando você oferta e apresenta ao Senhor, que às vezes pouca gente exerce isso, você está plantando uma semente espiritual. Você vai colher também, receber algo de Deus. Eu não quero que você apresente em troca de algo que Deus pode te dar, mas eu quero que você entenda que no mundo espiritual existe um peso. As ofertas são votos que nós fazemos com o Senhor. Amém? Sacrifícios que nós fazemos com o Senhor. E eu creio sim no poder do voto, eu creio sim no poder do sacrifício. Então eu quero estimular a sua fé. Se existe algo travado, avalie primeiro o seu interior. Mas após isso, faça um voto com o Senhor. E experimente o destravar de Deus na sua vida espiritual. Porque eu creio que eu vou testemunhar para você coisas que Deus vai realizar a partir dessa noite de ontem. Porque eu creio que foi profético. No momento que aquele cordão caiu, eu senti Deus falar no meu coração: eu estou destravando coisas na tua vida. E eu não coloquei mais de volta o cordão. Falei: não, Senhor, é profético, não está aqui, não quero mais nem usar. Porque eu creio que o Senhor está destravando áreas da minha vida. Amém? E eu desejo isso para você. Que Deus destrave coisas que você está batendo muito, lutando muito e não está conseguindo. O Senhor, o Espírito Santo, vai destravar nesse momento. Feche seus olhos, nós vamos orar. Ó Senhor, Espírito Santo, meu Deus. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa que está aqui nessa live. Meu Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe das nossas lutas, das nossas necessidades, das necessidades de cada um dos teus servos. Pai, gera no nosso coração um propósito, um voto com o Senhor, um voto de fidelidade, um voto, Senhor, de amor, de entrega. Se nós não temos nos entregado a Ti como nós deveríamos, se nós não temos, Senhor, apresentado o nosso coração como uma oferta agradável ao Senhor, se nós também não temos sido fiéis nas nossas finanças, Pai, nós queremos fazer um voto contigo, Senhor, que nesse momento, espiritualmente, o Senhor esteja destravando, Senhor, a vida dos meus irmãos. Que o Senhor esteja, Senhor, liberando bênçãos sem medidas, aquela porta que está fechada, aquele lugar onde essa pessoa não consegue se achegar. Que o Senhor possa conduzir essa pessoa a passar por portas, a passar por oportunidades, a receber na sua vida, Senhor, oportunidades dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, que seja uma vida ministerial frutífera. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor vai exercer nesse momento um destrave espiritual. Realiza isso, Senhor, agora, nesse momento, que essa pessoa possa sentir agora um peso saindo dela. Ô Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa pessoa agora seja tocada por Ti, que o Senhor agora possa gerar no coração dela um voto, que o Senhor possa agora gerar no coração dela um convencimento
para que ela possa viver uma destrava espiritual, para que ela possa fluir naquilo que o Senhor tem preparado para os teus propósitos na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. E eu também creio, Senhor, que os meus irmãos estão tomando posse nesse momento, que nós possamos viver o teu melhor e que nós possamos testemunhar quando o resultado dessa destrava espiritual, quando as portas se abrirem diante de nós, nós pudermos, Senhor, usufruir do que o Senhor tem preparado para nós, que nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, para que a fé de outras pessoas seja edificada também. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos e eu tomo posse sobre a minha vida, Senhor. A minha vida está destravada e eu creio, Pai, que nós vamos viver grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que nessa manhã você possa sair daqui se sentindo destravado espiritualmente, porque eu creio, queridos, que maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo na tua vida. Toma posse dessa palavra sobre a tua vida. Viva as destravas espirituais, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar sobre você. Não deixe com que o inimigo coloque impedimentos, maus relacionamentos, situações que estão prendendo o seu coração. Libera, deixa para lá, sabe, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele tem poços de águas abundantes para transbordar sobre a tua vida. E maior é a bênção de Deus sobre nós do que qualquer palavra contrária que a gente venha receber. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Eu creio que você vai testemunhar destravas espirituais sobre a sua vida, assim também como eu vou testemunhar. Ontem que eu vi foi profético, mas eu creio que eu vou testemunhar daquilo que o Senhor ainda está fazendo na nossa vida e ainda vai fazer. Eu creio, vou testemunhar para você aqui. Eu tenho fé, eu tomei posse na minha vida e eu creio que eu vou viver um novo tempo de Deus, que nós vamos viver um novo tempo de Deus. E eu creio que você também faz parte disso. Não é à toa que nós estamos aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, a gente está na nossa última semana de inscrição da nossa turma de pregação. Venha participar com a gente, vai ser tão maravilhoso. Vou ficar tão feliz com a sua presença. Se você ainda não se inscreveu, passe uma mensagem no direct que eu entro em contato com você para a gente poder fazer a sua inscrição, tá certo? Que Deus abençoe. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Amanhã nós temos mais um Café do Reino. Eu creio que cada dia Deus tem preparado algo especial. E a minha oração é que você possa sair dessa live totalmente destravado. Tome posse disso. Eu creio que o Senhor já operou na sua vida. E eu creio que você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço a todos. Obrigada, Cláudia Pinho, IVN, Vaneide, Eliana Silva, Rogério, Maria Luísa, Borges Eli, Eliana Silva, Bazar Solidário, ai meu Deus, Lourdes Santana. Tem um monte de gente aqui, eu não vou conseguir falar de todo mundo, mas muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra tenha tocado o seu coração, assim como também Deus tem ministrado no meu coração. A gente sempre procura trazer aquilo que o Senhor está ministrando sobre a nossa vida. E eu creio que Deus é poderoso para fazer coisas que a gente não tem noção do que Ele pode fazer. Eu creio que nós vamos viver isso. Amém? Que você possa viver isso também. Que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Nos vemos amanhã, então, em mais um Café do Reino. Acho que a gente já está aqui há meia hora, 32 minutos. Deus abençoe, gente. Até amanhã, tá? Bom trabalho, bom estudo, bom dia para todos. Deus abençoe.